Tchururu. Olha, já já a gente começa. Ai, ai, hoje vai ser diferente. Hoje vai ser diferente. Eu vou explicar o porquê que vai ser diferente. O porquê que a gente está aqui pintando. O porquê que a gente está fazendo ateliê hoje. Só mais um pouquinho aí e eu já começo explicando. Porque tem um motivo. Não é para ficar fazendo ateliê de fato. Apesar que é uma coisa que eu acho que é legal, né? Mas a questão é que, vamos ver, já tem 3 minutos aí? Acho que eu já vou explicar. Então, hoje esse tema, o problema da loucura, eu não queria que fosse um tema como se fosse uma explicação, barra aula, uma coisa assim muito formalizada, porque eu não tenho conhecimento de fato sobre o assunto, não sou psicólogo, não sou nada, então eu acho que vamos dizer assim, eu queria o máximo de, vamos dizer assim, tranquilidade para falar sobre o assunto, para, vamos dizer assim, de forma que fosse somente uma opinião, né? Então, por isso esse formato. Para ser divertido também. É, mas vamos falar sobre o assunto sim, enquanto eu pinto e vocês assistem. Bom, primeira coisa, eu acho que eu nunca apareci aqui pintando. Pintura é a minha. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a luz, para ver se eu pego ela um pouco mais gelada. Pintura é o meu, vamos dizer assim, a minha prática artística mais desenvolta, a prática artística que eu mais tenho gosto mesmo de fato para fazer, e que eu, né, já trabalhei mais durante todo o meu tempo com as artes. Apesar que eu comecei a trabalhar com pintura, né, pintura física muito tarde, eu comecei em 2016. É o meu, vamos dizer assim, o meu predileto. Antes eu já estudava a pintura digital. Mas, apesar de serem muito similares em vários aspectos, a prática em si, tem suas peculiaridades que se não houver um foco, vamos dizer assim, acaba que se acaba vivendo em dois mundos e isso pode ser talvez um pouco conflituoso. Eu acho que eu poderia dizer. Vamos dizer assim, sempre que a gente reduz a quantidade de coisas, né? Quando a gente foca em alguma coisa, a gente tende a ficar melhor nela, né? Tanto que já faz um bom tempo que eu não faço pintura digital de fato, assim. Fiz algumas coisas, mas foi mais para estudos, pesquisas. Então, mas esse não é de fato o assunto de hoje. Hoje não é dia de eu ficar contando história da minha, vamos dizer assim, da minha relação com a pintura. Eu não tô gostando dessa luz do jeito que tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer um pouco aqui. Tá. Então, hoje eu quero falar sobre a loucura. Por quê? Primeiro porque eu não sou muito normal.
mas o que de fato passou pela minha cabeça, e é mais uma teoria minha, né? E que tem respaldo sim em algumas coisas, como eu vou falar, que é o seguinte: eu estava lendo um livro sobre o grotesco, né, sobre o tema que eu estudo, e nesse livro, é um livro de um americano, ele trabalha, vamos dizer assim, o grotesco em cima do cinema americano, Coen's Brothers, David Lynch, o Tim Burton, quem mais? Vários grandes autores, grandes cineastas, grandes diretores que eu sempre gostei e lendo mais a respeito através ainda mais dessa ótica do grotesco é, é muito interessante. E o autor, quando ele vai falar numa parte lá, se eu não me engano, sobre um trabalho do Coen Brothers, ai, 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 já vai ter gato brigando ali. Ai, ai, ai. Olha lá, Canela, vocês estão vendo a Canela hoje? Não, ela ainda não apareceu. Let's make you popular. I would like to say to you, go fuck yourself. Eu detesto esses negócios que fica aparecendo aí de promoção. Se quer me promover, me promove. Chato pra caramba. Então, onde é que eu tava? Aí em certo momento vai falar sobre uma produção do Coen Brothers. E Coen Brothers é porque são dois irmãos que trabalham em conjunto. Ai, ai, ai. E aí ele cita um trabalho né, um escrito, vamos dizer assim, do Foucault. E o Foucault, eu já li algumas coisas, não li muitas coisas dele, eu não sou especialista em Foucault, por isso também eu quero trabalhar, né, falar sobre isso na informalidade. Mas o Foucault, à vista do que eu já ouvi falar, do que, né, a minha própria opinião sobre ele, é um cara que tem trabalhos interessantes. Eu usei, por exemplo, no meu TCC, eu usei? Bom, pelo menos eu iria usar no meu TCC uma, ah, não, era para o mestrado, para o TCC não. Estava tentando mestrado, aí eu ia colocar vamos dizer assim, no meu trabalho que eu estava apresentando, tinha uma relação com ele. Era uma relação que até vale a pena falar, porque também entra nesse assunto. Era um trabalho, na verdade, um livro curto, que é mais uma fala do Foucault falando sobre os espaços urbanos e como que eles são, na verdade, falando sobre os espaços excluídos, que, né, tipo hospitais, asilos, hospitais manicomiais e tal, e como que esses locais são tipo como se fossem locais de transição, assim, são locais que eles estão de certa forma distantes do normal, né? E até sobre isso que o autor pega ali sobre os escritos não esse livro em si, mas escritos a respeito, né, dessa questão social e urbana, né? Porque querendo ou não o Foucault como uma pessoa de esquerda, né? Vamos dizer assim, de uma linha mais marxista, mais progressiva de esquerda e tal. Não sei se ele é marxista, de fato. Ele fala muito do urbano, né? E aí ele coloca, ele vai falar sobre a questão da loucura. E aí ele vai falar de um trabalho que o Foucault escreveu a respeito da história da loucura, né? De como que o social trabalhou com a loucura desde da Idade Média até, se eu não me engano, eu acho que era a Idade Média e o Renascimento,
que era o foco desse trabalho do Foucault. E é muito interessante, porque a gente vê, principalmente com o avanço, né, das ciências, a criação depois no século, né, no final do século XVIII, XIX, início do século XX, a criação da psicanálise, a psicologia que já tinha alguma, né, já existia a psiquiatria, não aos modos de hoje, obviamente, mas já tinha um começo ali de trabalho. Como que a nossa relação, né? Como que a gente vai colocando barreiras, porque assim, ele usa até uma certa fala um pouco meio jocosa, assim, de que o louco na Idade Média, vamos dizer assim, ele ficava no campo e ele ficava correndo pelo campo, era meio, vamos dizer assim, solto, né? Ele não era preso, assim como é na modernidade, né? Depois, com o avanço, né, das questões psicológicas, que a gente vai criar os asilos, que a gente vai tirar essas pessoas do convívio social. E esses pensamentos do Foucault, né, e que o autor usa nesse livro, ele é um pensamento que é extremamente problemático, né, dentro dessa perspectiva que eu comecei a pensar. Vamos dizer assim, o Foucault, ele era um gênio, né, assim, um grande estudioso, uma pessoa né, versada em tantas áreas do conhecimento, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa, vamos dizer assim, nitidamente complexada, vamos dizer assim, pelo seu corpo, pela sua sexualidade, por vários aspectos que é fácil de perceber e você pode encontrar inúmeros comentários sobre essa questão e como que várias das perspectivas que ele escreve sobre, muitas vezes elas não estão falando apenas assim dentro do aspecto da pesquisa científica, da pesquisa do, daquele tema do qual ele está lidando. Ele está falando muito da sua própria perspectiva de vida, da sua própria vivência e dos conflitos pessoais que ele teve, né? Durante a sua vida. Mas, querendo ou não, o Foucault, ele foi muito... ele foi e ainda é muito influente. Ele tem vamos dizer assim, esse protagonismo, né? Nos meios principalmente de esquerda, obviamente, até pela tradição. E, e aí eu vou falar assim, de uma maneira assim, tudo que eu vou falar de esquerda aqui, eu estou falando de uma esquerda agressiva, uma esquerda woke, uma esquerda que tem, vamos dizer assim, a intenção vamos dizer assim, a intenção de causar muito mais do que fazer uma progressão de fato na sociedade. Então, assim, eu não estou falando de bons pensadores, nem de pessoas sérias. Eu estou falando de uma agenda, vamos dizer, pessoas que têm uma perspectiva muito, que eu diria, eu vou falar essa palavra, mas essa palavra entendam como quiser, errada, né? De uma maneira errada. Eles pegam os escritos e as falas do Foucault e colocam nisso uma espécie de uma militância que é extremamente perigosa. Por quê? A gente vê assim nos últimos, aí, sei lá quantos anos, uma espécie de luta, principalmente aqui no Brasil, né? Obviamente a gente tem aí casos sérios aqui no Brasil sobre locais aí da luta manicomial, vamos dizer assim, onde realmente a gente tem
vamos dizer, locais que havia tortura, que as pessoas eram deixadas ali sem remédios, sem condições de vida, né, condições sanitárias. Assim, a gente tem, né, como Barbacena, que alguns até chamam de um certo holocausto, né, tem aquele documentário da Netflix e tudo e tal, mas o que acontece é que criou-se sim uma militância sobre isso e uma generalização de assuntos relacionados à saúde mental e relacionados principalmente à ideia da loucura. Mas, assim, algo que o ator estava abordando na fala dele, quando ele traz o Foucault também, não é somente a loucura, mas a ideia do freak, a ideia daqueles que são externalizados, né, que também tá na fala de Foucault, né? Aqueles que são excluídos. Aí lá ele cita, por exemplo, os ciganos, citam os artistas, citam o circo, né? Citam diferentes personalidades na história da humanidade, principalmente, né, na história ocidental, já que está lidando mais com essa questão. É, vamos dizer vamos dizer assim, em vários momentos são, aí eu me pintei de novo, são são indivíduos e associações, né, como o circo, que eles são, por essência, vamos dizer, externos. Eles estão, vamos dizer assim, ali na berlinda, na beira da sociedade e da externalidade, de uma completa, vamos dizer assim, um completo distanciamento do que a sociedade é. São pessoas que vivem com outros tipos de pensamento, não estão aí para a opinião alheia, vivem na sua própria comunidade ou vivem na sua própria cabeça, né? Como no caso dos artistas. E, e o que acontece? É, e aí já começa a parte da opinião, parte da minha crítica, né, pessoal, sobre isso, que esses atores, eles são assim porque são assim por essência e, vamos dizer assim, não há necessidade para a sociedade que eles sejam de outra forma. O que eu quero dizer? Por exemplo, no caso mais específico, né, citando o artista ele não precisa ser sociável. Na verdade, para que ele possa ter a sua perspectiva e a sua criação artística, o potencial, é necessário para ele, pergunte qualquer artista de fato, que ele precisa do seu tempo, ele precisa da sua distância, ele precisa olhar para um prisma que é diferente do que o indivíduo comum, né? O indivíduo que não está, vamos dizer, vivendo uma vida, né, nas artes, vamos dizer assim, que é necessária a ele. Mas, através desse pensamento e dessa estrutura de militância, que foi muito utilizado por essa esquerda, né, a partir lá do, do uso do político das artes, lá na Rússia, né, na União Soviética, a gente começou a criar ideias como a ideia de que todo mundo pode ser artista, a ideia de que o louco ele deve ser considerado uma pessoa de valor, ele deve, vamos dizer, ele é uma pessoa normal, ele, né, vamos dizer, há um tempo atrás eu fiz um trabalho sobre, né, enquanto eu estava na faculdade ainda, fiz um trabalho sobre artistas loucos. Literalmente, vamos dizer assim, pessoas que têm realmente um diagnóstico de loucura mesmo e tal. E muito interessante, assim, obviamente muitos deles estavam relacionados a esses locais de terrível, vamos dizer assim, com um trabalho terrível com os pacientes que existiam aqui no Brasil. Acho que na Bienal do ano retrasado ou passado, houve até uma ala selecionada especialmente para pessoas que tinham algum diagnóstico e tal. E só que assim,
uma amostra bem prática em termos de política sobre o erro que é colocar essas pessoas, vamos dizer, como sendo pessoas que, né, têm condições de permanecer em sociedade, é a quantidade de pessoas que estavam em manicômio ou não têm lugar para ir e vão para a rua. São muitas e muitas, isso não, vamos dizer assim, eu não tenho uma estatística específica, mas qualquer um que anda na rua, muitas vezes vê pessoas que não estão assim usando entorpecentes, mas estão apresentando estados de loucura, estados de uma psique alterada, de algo que é perigoso tanto para as pessoas, né, que estão ali, os transeuntes, quanto para eles mesmos. O lugar de contenção, vamos dizer, dessas pessoas, não é para simplesmente distanciar eles da sociedade e que a sociedade esteja livre deles, mas também para que eles possam ter uma condição digna de vida, possam, né, ter vamos dizer, às vezes consigam através do remédio ter uma consciência, ter um contato com a família, porque a maioria das famílias que não tem condição de lidar com esse tipo de pessoa deixa para lá. Mas o indivíduo que ele está internado, ele pode ter contato, vamos dizer, a família tem certeza de onde ele está. Então, questões como remorso, questões, né, isso falando da família, são extremamente bem, vamos dizer, não é que são sanadas, mas existe um convívio, existe uma relação que é totalmente diferente dessa relação nessa situação que a gente está vivendo com esse tipo de problema de saúde mental no Brasil e no mundo mesmo, assim, porque a gente vê aí quantas e quantas vezes a gente acabou de ver aí nos Estados Unidos mais um tiroteio de uma pessoa trans. Não sei assim, se ela tem um diagnóstico e tal, mas aí nos Estados Unidos também existe local né, esqueci como é que chama lá, né, o local de asylum, né, que é o local que as pessoas que têm alguma condição psíquica mais física, né, biológica mais acentuada são levadas, mas mesmo assim toda essa politicagem, toda essa questão envolvendo isso, que é uma política do certo, uma política né, que todos têm valor e tudo tal, realmente todos têm valor, mas a gente usa a inteligência para trabalhar o valor de cada pessoa. E toda essa ideia, toda essa relação da loucura, dos excluídos, né? Das minorias, e assim, não falando mal contra a luta de nenhuma minoria, mas assim, a luta séria, né? Obviamente, porque a luta que na verdade majoritariamente são feitas por pessoas que nem têm relação nenhuma com a luta, né? Pessoas que buscam essas lutas para simplesmente satisfazer um ego inflado, um narcisismo extremamente danoso para a sociedade, porque são essas pessoas que são externas à causa, que quando entram são as mais agressivas, as mais, vamos dizer, viciadas a palavra está vindo só em inglês, são mais viciadas no gozo de fazer todas essas práticas e protestar e falar e ser isso e é isso aquilo. Dizer que está errado, né? O dizer que o outro está errado traz uma experiência de prazer fenomenal, né, a essas pessoas. Então, assim, tudo isso nos coloca como um cenário de que, de certa forma, a loucura parou de existir através
desse pensamento, dessa dinâmica de um pensamento, vamos dizer assim, mais voltado para essa aceitação descontrolada do outro, né? Essa aceitação que nega fatos e realidades científicas muitas vezes. Isso foi, vamos dizer assim, eu esqueci o ponto, onde é que eu estava chegando, mas desde que começou isso, acho que era isso, então começou essa ideia de que, de certa forma, a loucura parou de desaparecer, a moralidade parou. Então, assim, os fetiches hoje em dia, né, que é algo que a gente tem falado muito aqui, começaram a se tornar cada vez mais comuns, mais aceitáveis. A gente vê em países, por exemplo, como a Alemanha, pessoas andando com roupa de couro e agindo como animal no meio da rua, sendo, né, levados por coleira. Eu acho assim, cada um tem né, os seus gostos, mas tem coisas que são reservadas ao espaço íntimo, ao espaço entre paredes, e isso não existe necessidade nenhuma, a não ser a necessidade de uma satisfação egóica, que essas pessoas demonstrem isso em público. E afirmo categoricamente isso. Não tem, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma heterossexualidade, ela, por mais que muitas delas façam isso também, né? Mas ela não precisa sair na rua falando e expressando. É aquela coisa. Qualquer pessoa que, por exemplo, fique beijando demais na rua, na frente das outras pessoas, você já fica desconfortável. Aquilo ali já se torna, vamos dizer assim, uma coisa desconfortável. A gente, outro dia, né, teve um vídeo aí de um casal que estava num parque e tal, né, que estava demais, aí eles foram mandados embora. Lá na cidade de Belo Horizonte tem como é que chama lá o Parque Central lá, o Parque Municipal, que direto tem gente sendo pega lá, e isso é o comum, né? Que essas coisas não sejam, vamos dizer assim, permitidas. Se a gente entra nessa permissividade, as estruturas, e moral sim, é uma estrutura da sociedade, vamos dizer, estruturas são aquilo, são coisas que sustentam a sociedade de fato. Obviamente, ética e moral são coisas que devem ser discutidas, mas a completa, vamos dizer, dilaceração de qualquer tipo de valor, não dá para concordar com isso, não dá para aceitar que isso seja uma perspectiva de uma sociedade saudável. Né? E de novo, voltando à questão da loucura, quando começaram, né, a criar ainda mais e cada vez mais através dos meios né, os meios de comunicação foram avançando, essas perspectivas muito agressivas, né, da permissão do todo acabaram, acabaram que, acho que eu vou deixar ele ai, bem longo aqui. Ai.